Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Estou aqui na comunidade Santa Terezinha, né? Todas as comunidades de igreja muito linda, muito bonita, né? Boa para nós meditarmos a palavra. Celebração todos os domingos, 8 da manhã. Grupo de oração todas as segundas-feiras, né? Às 19 horas com o terço e às 19h30 com a falta de ar, seu Zé. Todas as segundas-feiras às 19 horas com o terço e às 19h30 com louvor para o grupo de oração. Venha participar. Você também, homens, né? Todas as quartas-feiras, né? O terço dos homens aqui na comunidade também. Você está participando aqui também com a gente. O mês de setembro, a igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Bíblia, amá-la cada vez mais a fundo a palavra de Deus, né? Uma leitura meditada, uma leitura rezada. A Bíblia, irmãos e irmãs, ela contém tudo aquilo que Deus quer nos comunicar em relação à nossa salvação. Isso mesmo. A Bíblia, ela contém aquilo que nos comunica em relação à nossa salvação. Medita a palavra de Deus, né? Como eu falei no vídeo anterior, a palavra, né? Essa mesma palavra aqui, que tem todas as leituras do mês de setembro, nas livrarias católicas, na sua comunidade também, acredito que tem, né? Na sua igreja matriz aí tem o escritório, lá você fala, eu quero a liturgia que o Eudes está meditando a palavra, né? Aqui tem um exemplo, hoje sexta-feira, seu Zé, hoje é 6, então vamos ver, 6 de setembro, né? Isso mesmo, sexta-feira. Aqui vai ter primeiro a leitura de entrada, né? 6 de setembro, depois vai ter a oração do dia, a primeira leitura, seu Zé, a primeira leitura que está lá em Colossenses capítulo 1, de 15 a 20, o Salmo 99, também tem o Evangelho de hoje, que é Lucas 5, de 33 a 39, tem a leitura, tem também a meditação da palavra de Deus, entendeu? Tem a meditação, estou fazendo aqui propaganda, né? Das edições da CNBB, muito bom, certo? Então tem a explicação, tem as preces da comunidade, tem a oração das ofertas, né? Depois da comunhão, e às vezes, um exemplo, aqui diz, né? Tudo que a gente precisa ouvir. Essa leitura que eu estou que é meditada aqui, é meditada em todo mundo, não é somente no Brasil, não. O seu Zé, lá no Patromó, né, no córrego do Patromó, seu Zé, no córrego do Patromó, medita a mesma palavra com a Dona Maria, e o Papa lá no Vaticano também reza a mesma palavra. Por isso que a nossa igreja, ela é a igreja católica, né, apostólica romana, ela é universal, entendeu? Então, irmãos, a importância, o centro da Bíblia, Jesus é o centro do coração da Sagrada Escritura. Em Jesus se cumpre todas as promessas feitas no Antigo Testamento pela palavra de Deus. Então, a importância de você estar ligado, conectado, gosto muito dessa palavra, conectado, né? Conectado à palavra de Deus, certo? Tem as palavras que dizem assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, não é somente o mês de setembro,
Como diz o padre lá de Marilândia, né? Nós fomos na experiência de oração sábado e domingo, ele disse: 5 minutos com Jesus, medita a palavra, 5 minutos, comece com 5 minutos. Eu já medito 10, glória a Deus. Eu estou falando para quem não medita, que às vezes não lê. Uma certa vez, irmão, deixa eu me ajeitar aqui antes que eu caio. Uma certa vez um irmão de outra denominação disse assim: você sabia que muitos católicos não meditam a palavra de Deus? Eu não acredito nisso. Acredito que todos os católicos meditam, porque a igreja nos orienta as leituras do dia, entendeu? Então é um período de nós meditarmos a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, as pessoas conhecem, medita todos os capítulos, assiste todos os capítulos de todas as novelas, entendeu? De todas elas, assiste todos os capítulos, todas, começa das 6 e vai se envenenando com aquela. Eu sempre falo assim, que as novelas, elas são um cano que sai lá do inferno, aonde despeja todas as imundícias para dentro das casas. E as pessoas meditam, as pessoas elas assistem todos os capítulos, mas às vezes nenhum versículo da palavra de Deus, quanto mais capítulo. Seu Zé tem condições disso, moço? Seu Zé está balançando a cabeça, que não tem condições, irmão. Eu não entendo, minhas vistas é curta. Para com isso. Eu não entendo. Irmãos, para pregar a palavra de Deus já tem pessoas responsáveis, já tem o padre, já tem o pregador, já tem o pastor. Cabe a mim meditar a palavra de Deus do dia, meu irmão, minha irmã. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes as pessoas elas ficam 2 horas lá meditando a palavra, meditando o futebol, com a televisão ligada, né? Acorda de madrugada para assistir um jogo, para ficar assistindo um filme. Mas para meditar a palavra de Deus, muitas pessoas têm preguiça. Isso mesmo. Entendeu? E a palavra de Deus, irmãos e irmãs, não há necessidade de você guardar os versículos. Se você tem uma mente boa, tranquilo. Eu mesmo, eu não tenho uma mente boa, eu sou esquecido. Mas o mais importante é você viver a palavra de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não é meditar, guardar na mente a palavra, mas é viver a palavra de Deus. Isso é importante, irmãos e irmãs. Uma certa vez, tinha um padre simples na comunidade, lá da comunidade de Seu Zé. E esse padre simples, na sua simplicidade, aí 2 pastores convidaram ele para almoçar na casa deles. E chegaram lá e falaram: padre, só que aqui é o seguinte, tem uma leitoa para comer, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, cada versículo, um exemplo, nós só vamos conseguir comer a leitoa, um pedaço da leitoa, se nós meditarmos um pedacinho da palavra de Deus. Aí o padre falou: meu Deus, estou perdido, vou ficar sem comida. Mas os 2 sabichões, conhecedores, e vai começar por nós, padre. Tranquilo, pode começar. Lá no capítulo tal, no versículo tal, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. O pastor foi lá e comeu um pedacinho do pé da leitura. Aí o outro pastor, lá no capítulo tal, no versículo tal, diz que Jesus, ele curou a
a orelha, né? Um surdo mudo. Ele foi lá na orelha, pum, e comeu. Aí vai naquela simplicidade, né? Aquele padrezinho lá do interior, e disse assim: ó, gente, eu não sou sabedor da palavra de vocês, igual vocês, não conheço. Não tem problema, não precisa falar capítulo, não precisa falar versículo. O importante é o senhor falar. Se tiver na Bíblia, aí o senhor pega um pedacinho. Aí ele falou assim: ó, eu só sei que está na Bíblia. Se eu não me engano, foi aquele moço que foi ter com Jesus de noite, né? Ele tinha acesso, né? Ele foi lá e Nicodemos, acho que é Nicodemos, se eu não me engano, só sei que está na Bíblia lá, e eu só sei que ele foi lá e pegou o corpo de Jesus e enterrou o corpo de Jesus. Aí, conclusão, o padre foi lá e comeu a leitoa, comeu toda aquela leitoa assada sozinho. Irmãos, irmãs, conclusão dessa história: mais do que guardar é conhecer a palavra de Deus. Às vezes as pessoas conhecem o jogador do time, mas não conhece um apóstolo, não conhece um discípulo. Entendeu? Não é guardar, é viver, é saber, é conhecer, é meditar a palavra de Deus. Entendeu? É meditar a palavra de Deus mais do que tudo. E aquelas pessoas que se dizem arrogantes, né? Conhecedores, vai como o seu Zé, na simplicidade, vai como esse padre de hoje. É na simplicidade que Deus age. Amém? Gostaria de fazer uma pergunta bíblica aqui, irmãos e irmãs. Vamos lá, vamos pensar. Quem foi que ocupou o lugar de Judas Iscariotes? Qual é o nome da pessoa que ocupou o lugar de Judas Iscariotes entre os discípulos? Você que sabe, coloque aqui embaixo, escreve aqui embaixo, quem foi que ocupou o lugar do discípulo, né, de Judas. Quem foi ele? Qual é o nome dele? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.